Seja bem-vindo ao Momentos Psi. Eu sou Alisson Lima, psicólogo e neuropsicólogo, e hoje vamos falar sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Uma pessoa com TOC pode ter comportamentos de obsessão, compulsão ou ambos. Então, nesse vídeo, eu vou explicar tudo sobre esses dois fatores e assim você entenderá quais são os sinais e sintomas do transtorno obsessivo compulsivo. Se esse assunto te interessa, assiste esse vídeo até o fim, clica no curtir, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e roda a vinheta. O sintoma característico do TOC é a presença de obsessão, compulsão ou de ambos. Mas o que são essas obsessões? Elas podem ser pensamentos repetitivos e persistentes. Por exemplo, um pensamento de que será contaminado, ou podem ser imagens de cenas de violência ou desejos de impulsos, como apunhalar alguém. É importante observar que as obsessões não são prazerosas ou experimentadas como voluntárias. Muito pelo contrário, elas são intrusivas e indesejadas e causam acentuado sofrimento ou ansiedade na maioria das pessoas. A pessoa tenta ignorá-la ou suprimi-la, evitando desencadeantes, ou usando a supressão do pensamento ou neutralizá-las com outro pensamento ou ação. E é aí que entra uma compulsão. Essas são comportamentos repetitivos, por exemplo, lavar, verificar, organizar ou atos mentais, como contar, repetir palavras em silêncio, orar, que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta a uma obsessão ou de acordo com regras que devem ser rigidamente aplicadas. Os comportamentos ou os atos mentais compulsivos visam prevenir ou reduzir a ansiedade ou o sofrimento, ou então evitar algum evento ou situação temida. Entretanto, esses comportamentos e atos mentais não têm uma conexão realista com o que visam neutralizar e evitar. Por exemplo, organizam itens simetricamente para evitar danos a uma pessoa querida, ou são claramente excessivos, como tomar banho durante horas todos os dias. As compulsões também não são executadas por prazer, embora alguns indivíduos experimentem alívio da ansiedade ou sofrimento. Um ponto importante é que as compulsões são geralmente executadas em resposta a uma obsessão. Por exemplo, pensamentos de contaminação levando a rituais de lavagem ou pensamentos de que alguma coisa está incorreta levando à repetição de rituais até parecer que essas repetições vão impedir o problema existente do pensamento obsessivo. É necessário que as obsessões ou compulsões tomem tempo, por exemplo, mais de 1 hora por dia, ou causem sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional e outras áreas importantes da vida do indivíduo, para assim justificar um diagnóstico. Esse critério é importante porque ajuda a distinguir o transtorno dos pensamentos intrusivos, que são comuns na população em geral. Por exemplo, verificar 2 vezes se a porta está trancada, que é bem diferente de ter que girar a maçaneta umas 30 vezes. Normalmente, as pessoas com TOC passam de 1 a 3 horas por dia com obsessões ou executando compulsões, enquanto outros têm pensamentos intrusivos ou compulsões quase constantes que podem ser incapacitantes. Um outro critério é que os sintomas obsessivo-compulsivo não se deve aos efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, abuso de drogas ou medicamentos, ou a outra condição médica. Por fim, essa perturbação não pode ser mais bem explicada pelos sintomas de outro transtorno mental. Muitas pessoas com TOC têm crenças disfuncionais. Essas crenças podem incluir senso aumentado de responsabilidade e tendência a superestimar a ameaça, perfeccionismo, intolerância à incerteza e importância excessiva dos pensamentos e necessidade de controlá-los. Por exemplo, acreditar que ter um pensamento proibido é tão ruim quanto executá-los. Isso está associado a um fator chamado insight. Muitos têm insight bom ou razoável. Por exemplo, eles acreditam que a casa definitivamente provavelmente não irá se incendiar se o fogão não for verificado 30 vezes. Alguns têm insight pobre. Esses acreditam que a casa provavelmente irá incendiar se o fogão não for verificado, ou poucos, menos de 4%,
tem um insight ausente ou crenças delirantes. O indivíduo está convencido de que a casa irá incendiar se o fogão não for verificado 30 vezes. Outro dado importante é que até 30% das pessoas com TOC têm um transtorno de tique ao longo da vida. Agora, se você sabe quais são os principais sintomas do TOC, vamos falar sobre os mais comuns tipos de obsessões? E o topo da lista está a obsessão por limpeza, simetria, pensamentos proibidos ou tabus, por exemplo, obsessões agressivas, sexuais ou religiosas e compulsões relacionadas, e medo de causar dano a si mesmo ou a outros e compulsões de verificação. Algumas pessoas também têm dificuldades em descartar e acumulam objetos como uma consequência de obsessões e compulsões típicas, como o medo de causar dano a outras pessoas. É comum que indivíduos com um transtorno evitem pessoas, lugares e coisas que desencadeiam obsessões e compulsões. Por exemplo, indivíduos com preocupações com contaminação podem evitar situações públicas, restaurantes, banheiros públicos, para reduzir a exposição aos contaminantes temidos. Pessoas com pensamentos intrusivos sobre causar danos podem evitar as interações sociais. Quando o TOC não é tratado, o seu curso é em geral crônico, frequentemente com os sintomas tendo aumento e diminuição de intensidade. Sem tratamento, as taxas de remissão em adultos são baixas. O início da infância ou na adolescência pode fazer o TOC permanecer durante a vida inteira. O TOC está associado a uma qualidade de vida reduzida, assim como a altos níveis de prejuízo social e profissional. O prejuízo ocorre em muitos domínios diferentes da vida e está associado à gravidade do sintoma. Pode ser causado pelo tempo despendido em obsessões e executando compulsões. A esquiva de situações que podem desencadear as obsessões ou compulsões também pode restringir gravemente o funcionamento da pessoa. Além disso, sintomas específicos podem criar obstáculos específicos. Por exemplo, obsessões sobre danos podem fazer as relações com a família e os amigos parecerem perigosas. O resultado pode ser a esquiva dessas relações. Obsessões sobre simetria podem impedir a conclusão oportuna dos projetos escolares ou de trabalho porque o projeto nunca parece direito o suficiente, potencialmente resultando em fracasso escolar ou perda de emprego. As consequências de saúde também podem ocorrer. Por exemplo, os indivíduos com preocupações com contaminação podem evitar consultórios médicos e hospitais devido ao medo da exposição a germes, ou também podem desenvolver problemas dermatológicos, lesões cutâneas devido à lavagem excessiva. Ocasionalmente, os sintomas do transtorno interferem no próprio tratamento, por exemplo, quando os medicamentos são considerados contaminados. Os indivíduos com TOC frequentemente têm outra psicopatologia. Muitos adultos com o transtorno têm o diagnóstico de transtorno de ansiedade ao longo da vida, em média 76%, como transtorno de pânico, transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada, algum tipo de fobia específica, transtorno depressivo ou bipolar. De modo geral, o TOC é um transtorno que gera muito sofrimento e merece muita atenção. Esse foi o nosso vídeo sobre o TOC. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário que será uma satisfação responder. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e me incentiva a trazer mais conteúdo. Se ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. Veja bem, hoje falamos sobre o TOC, mas que tal descobrir o que é o transtorno de compulsão alimentar? Assista a esse vídeo aqui e descubra se hoje você se enquadra neste perfil. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima. Até mais!